1 João, capítulo 5, versículo 10. Vamos repetir então. Amém? Amém. Quem crê no Filho, vamos ler junto? Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Senhor Deus, Pai Celestial, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, ó Pai. Peço pelos meus irmãos, peço por aqueles que estão ouvindo pelas redes sociais nesse momento. Pai Santo, que o conhecimento possa chegar a cada uma dessas pessoas, ó Deus, porque o conhecimento é de Ti mesmo, ó Pai, não é o conhecimento do homem, ó Deus. O homem natural só leva o homem para a mentalidade natural, ó Pai, mas estamos chegando no conhecimento de Si, ó Deus, no conhecimento de Seu Filho, ó Pai. Pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo, acrescente o Seu culto, ó Pai, a palavra ao entendimento de Seus filhos, ó Pai, aqueles que virão ouvir, Pai, de uma determinada maneira, um áudio, ó Pai, que seja, que possa ser, ó Deus, restabelecido em suas mentes, ó Pai, que eles possam saber quem é Jesus, ó Deus, porque o nosso inimigo não dorme, ó Pai, ele é 24 horas ao redor, ó Deus, para que o homem não saiba quem é Jesus, ó Deus. Mas essa é a revelação dada a filhos, ó Pai. Então cremos que somos filhos e filhas do Senhor, ó Deus, e que Sua palavra possa acrescentar a cada um de nós, no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Um pouco mais. Um pouco mais. Amém. Amém. Então em 1 João, aqui está escrito que quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Ele ecoará o testemunho do lado de dentro de si mesmo. Tem um testemunho a fazer eco. Irmãos, o adversário ele não quer que você saiba isso. Vocês observam que o William Branham, quando ele pregou a mensagem O Rapto, essa mensagem é um resumo, é tudo que estava nas outras mensagens. É o ápice de todas elas. E o William Branham ele chega a nos dizer que o arrebatamento, o rapto, é uma revelação que a noiva está esperando. Então, se o arrebatamento é uma revelação que a noiva está esperando, se o arrebatamento é uma revelação que a noiva está esperando, só um pouquinho. Então, isso não foi para Lutero. Não são palavras minhas. Isso não foi para Lutero. Não foi para Wesley. Porque era algo que a noiva estava esperando. Então, se é algo que a noiva estava esperando, você tem que entender. Se você é a noiva de Cristo, você tem que entender hoje. Eu acredito que está um pouco alto ainda. Amém. Tá bom. Então vamos observar isso aqui, que vocês prestem bem atenção, que quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Então é Deus que dá o testemunho de quem é Jesus. Agora, a questão é, se temos o Espírito Santo, temos o testemunho. Temos o testemunho em nós. Estou lendo as palavras do irmão Brian. Temos o testemunho em nós. Somos ensinados em 1 João 4, 15.
qualquer que confessar que Jesus Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Lembre-se, Jesus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Agora, o interessante aqui, essa palavra confessar, essa palavra no grego ela é chamada de homologeo. Homologeo. H-O-M-O-L-O-G-E-O. Que significa dizer a mesma palavra. Então, se nós dizemos a mesma coisa que Deus diz sobre seu Filho, irmãos, não é apenas a gente dizer, não é apenas a gente repetir, porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, senão pelo Espírito Santo. Se nós dizemos a mesma coisa que Deus diz sobre seu Filho, Ele nos irá dizer a mesma palavra sobre nós. Então, se nós confessamos que Jesus é o Filho de Deus, Deus está em você e você nele. Há uma troca. Deus está habitando em você. Eu quero levar vocês para um assunto aqui, que a gente já leu sobre ele. O título é a mente de Deus, né? O Espírito de Deus em nossos corações. O que é? Vocês lembram que a gente sempre falou sobre o novo coração? Sobre o coração. Aí você sabe que o coração é a mente, o entendimento humano. É por isso que eu estava dizendo para vocês que o adversário ele não dorme. Aí o que acontece? Você acha, por você saber que o coração está falando do entendimento humano, você acha que aprendeu. Mas não é assim. Deus disse: eu lhe darei um novo coração. Porque esse coração que você tem é um coração natural, é o seu intelecto. E Deus disse: eu te darei um novo coração. Eu vou voltar com vocês de novo em Mateus 16, 13. Amém? Só para acompanhar, porque vocês já conhecem, ou pensamos que conhecemos, aqui está escrito: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizer que eu sou? Vocês observam que antes Jesus fez a pergunta para eles. E vocês observam isso. Essas pessoas não tinham, esses apóstolos aqui, eles ainda não tinham o novo coração. Já pensou? A pessoa está andando com Jesus e ainda não tem um novo coração. O que é um novo coração? Um novo pensamento, um novo entendimento. Esse é um novo coração. Esse é o coração, o novo coração. Mas tem um coração que é o seu entendimento. O seu entendimento não serve. E aqueles apóstolos estavam conversando com Jesus com o coração deles. Estão entendendo? Com o entendimento deles. Mas quando Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo,
Respondendo, esse Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vocês observam que Pedro soube quem ele era. Porque Pedro recebeu um novo coração. Pedro teve um novo entendimento de quem Jesus era. Os outros não tinham esse entendimento. Por isso que Deus tem que dar para você um novo coração. Quando Deus te dá um novo coração, que é um novo entendimento, você tem a mesma revelação que Pedro teve. Não é simplesmente você dizer que o coração é a mente. Você tem que saber o que é o novo coração. O seu coração, o seu entendimento não serve. O meu não serve. Mas Deus tem um novo coração para nos dar. É somente através do novo coração que você sabe quem é Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não estava mais com o coração natural dele. Os outros não tinham ainda um novo coração. E observa, e Jesus, respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, quem te dá um novo coração, um novo entendimento, o que é um novo coração? É Deus mesmo na sua mente. Então, vocês observam que Deus precisa morar numa casa de 3 cômodos. Quando Pedro teve um novo coração, Deus já estava em uma parte do seu corpo. Você só pode conhecer as coisas de Deus pelo Espírito de Deus. E o Espírito do Pai veio a Pedro, para que Pedro soubesse quem é Jesus. Vocês observam que Filipe ficou abismado com o que ele ouviu. Mas Filipe não tinha um novo coração. Ele disse: Senhor, mostre-nos o Pai que basta. Ele não tinha um novo coração, por isso que ele não sabia quem era Jesus. Se você não tiver um novo coração hoje, você não sabe quem é Jesus. Se você não tiver o mesmo entendimento de Pedro, você não tem um novo coração. Deus, o Espírito Santo, está aqui para te dar um novo coração. Porque você tem que saber quem é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não está aqui para dar um entendimento diferente. Ele está aqui para dar o mesmo entendimento que ele deu para os demais. Senão ele ensinou errado aquelas pessoas, deu uma revelação errada. Mas Deus não erra. O entendimento de Deus é o mesmo. É por isso que ele diz: Eu sou o Senhor e não mudo. Se ele não muda, a revelação é a mesma. O entendimento é o mesmo. Agora que vocês já sabem o que aconteceu com Pedro, vamos voltar para a leitura. E vocês observam, antes de voltar para a leitura, observam o que aconteceu comigo aqui ainda. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta revelação, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus está dizendo para Pedro: esse entendimento que você está tendo aí, mais pessoas vão ter. Outros irmãos nossos, Pedro, terão a mesma revelação que você teve. Porque sobre essa revelação que você teve, Pedro, eu tenho que edificar a minha igreja. A minha igreja não pode ter um entendimento diferente do seu, Jesus está dizendo. Então você tem que, se a palavra diz, você tem que ter. Então, voltando aqui, observa: qualquer que confessar, voltando onde nós estávamos lendo, que Jesus é o Filho de Deus, Pedro confessou, não foi? Pedro não confessou? Então vocês observam que qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Isso aconteceu com Pedro. Então Deus estava nele e ele em Deus. Senão ele não saberia quem era Jesus. Agora vocês observem que Jesus disse em
em Lucas e em Mateus, apenas acompanhe. Você precisa ter um testemunho na sua vida. O testemunho do homem não é válido, mas é o testemunho de Deus. E aqui Jesus está dizendo: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Então você tem que confessar Jesus. Como que você vai dizer a mesma coisa de Jesus se você não tem a revelação de Pedro? Em Mateus 10:32, Jesus diz novamente: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, qualquer que confessar. Confessar significa dizer a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa que Pedro falou. Pedro confessou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus está dizendo: qualquer um que me confessar diante dos homens, você tem que ter o mesmo testemunho de Pedro. E o testemunho é Deus mesmo. É isso que não entendem. O testemunho é Deus mesmo. E também nós encontramos em Romanos 8:16. Observa: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito, ele testifica com o nosso que somos filhos de Deus. Então, o mesmo Espírito testificou com o Espírito de Pedro que Jesus era o Filho de Deus. Então, é o mesmo Espírito, não pode ser outro. Você não pode ter um entendimento diferente. Um entendimento diferente te leva para outro extremo, outro conhecimento. O seu inimigo, ele não perde o foco, ele está aqui. Eu não vou falar para você onde ele está aqui, mas ele está aqui dentro. Ele está focado, ele não toma água, ele não pisca, ele não faz nada, não dorme. Justamente para que você não entenda isso. Para que você continue sendo apenas um igrejeiro. Agora, isso significa que Deus examina o seu coração e o seu espírito. Então, Ele encontra a sua palavra oculta em seu coração. O seu espírito, não seu, o Espírito de Deus, o seu espírito dará testemunho com o seu. O Espírito de Deus dará testemunho com o seu espírito. Que testemunho é esse? Ele diz: de que você é um filho de Deus. Irmão, se você não souber essas coisas, é porque você não é filho de Deus. Se o Espírito de Deus não vir para dar esse testemunho, porque o testemunho é Deus mesmo que dá, foi Deus que deu o testemunho para Pedro de quem era Jesus. E ao conhecer o coração, Ele lhe dará o seu próprio Espírito. Quando conhece o coração, seu próprio Deus vida. Em Atos 15, versículo 8, está escrito: e Deus conhece os corações. Deus conhece os corações, Ele deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo. Assim como também a nós, ele está dizendo aqui. Então é da mesma forma. Ele não muda. Na mensagem Som Incerto, pregado no dia 18 de dezembro de 1960, no parágrafo 76, o profeta de Deus diz: ó irmão, que o Espírito Santo possa entrar em nossos corações nesta manhã e dar-nos o som daquele batimento cardíaco do Espírito Santo e do seu poder. Então vocês observam o batimento cardíaco do Espírito Santo.
O coração de Deus, são dois corações, dois entendimentos. O seu entendimento cai por terra, e o coração de Deus começa a pulsar. O entendimento de Deus começa a pulsar no lugar do seu coração. Porque Deus disse, eu lhe darei um novo coração. Esse novo coração é o coração de Deus, o entendimento de Deus. Quando ele faz isso, você tem a revelação de Pedro. O entendimento que Pedro teve. Não é a revelação de Pedro. A revelação não é dele. Você vai ter o mesmo entendimento. E assim é que Lucas explica isso no livro de Atos. Lucas diz, porque nele vivemos. E nós movemos. E existimos. Como também alguns dos nossos poetas disseram, nele vivemos, pois somos também sua geração. Irmão, se você é geração de Deus, não tem como Deus não mostrar o próximo passo. Vocês são geração dele. Existem duas raças, raça de Deus, os filhos de Deus e filhos de Satanás. Se você é geração dele, não tem como você não entender o papel que ele está desenvolvendo. Na mensagem, por que clamas, Paulo? O profeta diz, agora note, a fé, a revelação, a fé, vê o que Deus quer que você veja. A fé, vê o que Deus vê. E o raciocínio, os sentidos, vem o que o mundo quer que você veja. Você não pode ter seu raciocínio. O que ele está dizendo aqui para você? Quando você tem seu próprio raciocínio, você tem seu próprio coração. Você tem sua própria mente. Então, quando você tem sua própria mente, você não está convertido ainda. E quando você não está convertido, você não sabe quem é Jesus. Você procura qualquer igreja para você congregar. Você arruma desculpa. Porque você tem seu próprio raciocínio. E os seus sentidos veem o que o mundo quer que você veja. É quando podemos sentir que o coração de Deus está batendo em nosso coração. Você observa o que ele está dizendo para você? Que o coração de Deus, o que é o coração? O entendimento. O entendimento de Deus está batendo em nosso entendimento, em nosso coração. Então é o coração de Deus em você, é o entendimento de Deus em você. Um homem não pode fingir o entendimento dele em você, somente Deus. Vocês observam que vocês que é o coração de Deus pulsando através de você. Quando isso acontece, o que acontece com nós então? Ele diz, nós pensamos o que Deus pensa. Quando o coração de Deus, a mente de Deus está em você, ele está dizendo, nós pensamos o que Deus pensa. Se você pensa o que Deus pensa, você vai dar testemunho que Deus já tem dado. Nós pensamos o que Deus pensa. E o que mais? Ele diz, e vemos o que Deus vê. E falamos o que Deus fala. Porque o coração está em você. A mente está em você. Você tem agora um novo coração. Um novo entendimento. Você não tem mais o seu. Veja. Quando você está tão em sintonia com a mente de Deus, até que todos os seus pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Você não precisa de visões para saber o que Deus quer fazer. Porque você vê o que Deus vê. Você pensa o que Deus pensa. E o que Deus pensa, e você faz o que Deus faz.
e você fala o que Deus fala. Você está em sintonia com Ele agora. Vocês observam que Jesus estava em sintonia com Deus. Vocês observam que quando você está ouvindo um rádio, eu não lembro quantos anos ou quanto tempo faz que eu não ouço um rádio. Eu não ouço rádio. Mas vocês observam que quando você está em sintonia, você sintoniza uma estação. Se não estiver bem sintonizada, você vai ouvir que está passando na outra rádio, não é assim? Você vai estar ouvindo outras vozes de outras rádios. Por que isso? Porque você não está sintonizado. E agora, quando você está sintonizado com Deus, você não ouve mais do que o mundo fala para você, porque você está em outra sintonia. Você não está em sintonia do mundo. Está dando para acompanhar, né? Quando você está nessa sintonia com a mente de Deus, até que todos os seus pensamentos sejam de Deus, você não precisa mais de visões. Você não precisa de visão. Sabe por que você não precisa de visão? Porque você já está pensando na mente de Deus. Não é eu que estou dizendo, eu não tenho capacidade de dizer isso. A gente tem que ter humildade e falar que nós estamos repetindo coisas que não é nossa. E João 20, 31, só apenas acompanhe. Está escrito: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Você tem que crer, somente com o Espírito de Deus. E em 1 Coríntios 12, versículo 3, está escrito: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fale pelo Espírito de Deus e diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer. Então, Pedro teve o Espírito Santo em seu coração. Ele teve o Espírito Santo em sua mente. A mente de Deus estava nele, para dar o testemunho de quem era Jesus. Os trinitários, eles não têm a mente de Deus. Eles não têm um novo coração. Então, por isso que eles acham que Deus é 3 pessoas. Os dualistas, eles não têm um novo coração. Eles acham que Deus é 2 pessoas. Se você não tem um novo coração, você não tem a Deus. Você está com o seu próprio coração, seu próprio entendimento. Os unicistas não têm um novo coração. Se eu creio que Jesus é seu próprio Pai, eu estou dando um testemunho diferente de Pedro. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho. Agora, quando eu disse que Jesus é Deus mesmo, eu estou falando aquilo com meus próprios intelectos, meu próprio pensamento. E meus pensamentos não valem. Tem que ser o pensamento de Deus em mim, tem que ser o pensamento de Deus em nós. Na mensagem Olhando para o Invisível, eu acho muito forte o título dessa mensagem. Irmãos, olhando para o invisível. Você está olhando aquilo que as pessoas não conseguem ver. Você está olhando para o invisível. Por que você está olhando para o invisível? Porque você está olhando com os olhos de Deus. Deus enxerga aquilo que você não vê. Mas quando Deus está em você, olhando através dos seus olhos, você está olhando para o invisível. Você está fazendo coisas que as pessoas duvidam. Você chama as coisas por mais que as pessoas dizem, isso não existe. Mas você está olhando para o invisível. Você fala, existe. Tentaram fazer isso com Abraão, mas ele estava olhando com os olhos de Deus. Então, nessa mensagem, olhando para o invisível, o profeta diz: eu acho que o Espírito Santo pode guiar o homem
e dizer-lhes coisas, e fazê-lo agir diferente, e fazê-lo acreditar em coisas, e receber as coisas que o mundo nunca poderia crer. Nunca poderia crer que pudesse acontecer. Eu sou um testemunho. Eu mesmo fui um homem cego uma vez. Praticamente tive que ser guiado. Então agora eu sei sobre o que estou falando. O que ele está falando? O Espírito Santo. Você não pode sentir aquela pulsação do Espírito começar a subir em seu coração, dizendo: Jesus Cristo está em nosso meio? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Que é isso? Ele diz: pulsações, algo em movimento, como um piscar de olhos. Isso está bombeando energia para seu espírito. Isso está bombeando energia para sua mente. Isso quem? O Espírito Santo. Ele está bombeando energia para o seu espírito. Ele está bombeando energia para a sua mente. Irmãos, Deus morou numa casa de 3 cômodos. Quando Deus te dá um novo coração, e esse novo coração é um novo entendimento, aí Deus está morando num cômodo seu já. E quando Deus te dá um novo espírito, o que é um novo espírito? Novos desejos. É Deus colocando novos desejos em você, através desse novo modo de pensar, através desse novo coração. E quando isso acontece, Deus já está morando em 2 cômodos de você. E depois que Deus já está morando em 2 cômodos de você, Deus desce e sela você. Aí ele já está em 3 cômodos do seu corpo. Mas para isso, nós temos que deixar o Espírito agir em nossa vida. Na mensagem Visão de Patmos, o profeta diz: enquanto estamos falando sobre Apocalipse, peça a ele, a Deus, para dar-lhe uma revelação disso. Pois isso somente pode ser conhecido por revelação. E você só pode saber, e você só pode ser salvo pela revelação. Bom, então, se você não tem revelação, irmãos, essa revelação não é se o primeiro selo está aberto, se o 7º selo está aberto, se a zero acabou, esquece isso. E você só pode ser salvo pela revelação, ele está dizendo. Que revelação que é essa? A revelação que Pedro teve, o mesmo entendimento. Você possui um conhecimento intelectual disso. Mas você não pode ser salvo até que isso seja revelado a você. Aí ele diz: ninguém pode chamar Jesus de Cristo senão pelo Espírito Santo. Ele pode dizer, a pessoa pode dizer: o pastor disse isso. A Bíblia disse assim. Isso é verdade. A igreja diz assim. É isso que as pessoas têm. A igreja diz assim. Meu pastor ensina assim. Mas e você? O problema é você. Isso é verdade. Mas você não sabe por si mesmo até que o Espírito Santo tenha revelado a você. Ele tem estado em você.
A menos que isso aconteça, você não sabe. Ninguém, ele continua, pode chamar Jesus de Cristo, senão pelo Espírito Santo. Então Pedro teve a revelação pelo Espírito Santo. Então o coração de Pedro foi mudado. Ele teve um novo coração, que não é esse músculo de carne. O novo coração, um novo entendimento. Porque o seu entendimento, você só vai conhecer o homem natural. O entendimento natural te leva até as eras da igreja. Mas o entendimento espiritual te leva além dos selos. O entendimento espiritual te leva para a mudança de corpo. Então, só para encerrar, irmãos, eu quero ler para vocês aqui, se os irmãos quiserem ler comigo, em Hebreus capítulo 4, versículo 12 ao 14. Nós estamos encerrando já, tá? Amém? Está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então tem um coração que pensa. Esse coração de carne não pensa. Mas a Bíblia está dizendo para você que o Espírito de Deus, ele vai discernir os pensamentos e intenção do seu coração. E quando Deus vê que esse coração que você tem não está batendo com a palavra, e se você é um filho de Deus, ele vai te dar um novo coração. Vocês observam, voltando um pouco, eu não consigo concluir uma coisa sem antes voltar. Aqui está dizendo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva. Então você está se alimentando da palavra de Deus. Se a palavra de Deus que você está se alimentando, se for a palavra correta, não tem como você morrer, porque a palavra de Deus é viva. Então não pode existir morte em você se a palavra está correta. Não pode existir enfermidade em você, se você estiver na palavra. Ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então você toma cuidado se você pensar uma coisa e dizer outra. Às vezes a pessoa ela pensa uma coisa e diz outra. Deus já sabe a intenção do seu coração, que é o seu entendimento. Ele continua e diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então você tem que tratar com ele. E tudo está nu diante dele, não tem nada encoberto diante de Deus. Então não adianta, eu pensei. Não, uma palavra, um pensamento expressado. Eu pensei, mas eu acabei falando. Falei sem querer. Não, você não falou sem querer. Primeiro aquilo teve que ser armazenado na sua mente antes de você falar. Antes de você ofender uma pessoa, primeiro você pensou que você ia falar para ela. Não existe eu pensei. E Deus sabe as intenções do nosso coração. E visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Agora vocês observam o que ele está nos dizendo aqui. Visto que temos um grande sacerdote,
Então ele continua no trono, viu? Ele está intercedendo por nós. A Bíblia não dá margem para isso que eles dizem que Jesus já saiu do trono, viu? Ele continua intercedendo. E assim lemos também em Atos 15, 8, onde está dizendo: e Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Amém? Então Deus conhece os nossos corações. E se você for sincero com Deus, e se você for uma semente dele, ele lhe dará um novo coração. E através desse novo coração, que é um novo entendimento, você saberá quem é Jesus. O mundo religioso não sabe quem é Jesus. Essa era uma coisa que Deus tinha guardado desde antes da fundação do mundo para entregar a seus filhos. E quando um filho chamado Pedro chegou diante de Jesus, Deus disse: esse daí não pode passar batido, ele tem que saber. Quando o filho Filipe ficou desesperado, porque foi impactante o que aconteceu, ele ficou desesperado, mas ele ainda não tinha um novo coração. Mas quando Jesus começou a conversar com ele e disse: Filipe, há tanto tempo estou contigo e você não tem me conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Quem entende o que eu estou falando, Filipe, ver é entender. Quem entende o que eu estou falando, entende o Pai. Por que entende o que eu estou falando? Porque você tem um novo coração. Aí você entende o que eu estou falando, Filipe. Quem tem um novo coração, um novo entendimento, ele entende o que eu estou falando. Aí ele entende o Pai. Através dessa conversa que Jesus teve com Filipe, ele não precisou de mais nada. O coração dele foi mudado. O entendimento dele foi mudado. Então tudo que você precisa saber é quem é Jesus. É somente através da doutrina correta. Amém, amados? Amém. Que Deus nos abençoe. Passa para o irmão Marinho. E depois eu vou pedir para o irmão Zé Mário fazer a oração final. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe.